aos nossos pastores, hoje presente o Anderson e o pastor Zezinho, junto com o nosso líder, Gustavo. Felipe, pode vir, por favor. Efésios 4, do 11 ao 12. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, um para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos pastores, Gustavo Rocha, José de Oliveira Neto, Rivaldo Correia, Anderson de Oliveira e Felipe Bentley. Neste dia especial, agradecemos a Deus por suas vidas e também das suas companheiras. Sua dedicação, amor, zelo, cuidado para com o rebanho de Cristo. Cremos em uma missão difícil e árdua. Mas lembre-se que o Senhor, o seu trabalho não é em vão. Gratidão por suas orações, ensino e palavras de exortação, cheias de firmeza e amor. Como igreja, oramos para que vocês sejam renovados diariamente pelo cuidado fiel e amoroso do Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que suas bênçãos continuem alcançando e que Ele sempre o vosso auxílio, socorro e fortaleza. Obrigado por dizerem sim ao chamado. Obrigado por nos guiar em amor, com carinho. Igreja Promessa da Tua Pé. Feliz Dia do Pastor. Kimal, você poderia vir aqui, por favor, para orar pelos nossos pastores? Pode vir aqui, Anderson, e pastor Zezinho e pastor Gustavo. A nossa igreja é muito grata à vida de vocês. Nós temos uma lembrança e oramos para que Deus continue abençoando a vida de vocês e possa alcançar mais vidas. Amém. Pedir aos irmãos que se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E vamos estender as nossas mãos, orar com fé. Agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores aqui presentes. Hoje é um dia que está se comemorando o Dia do Pastor, como a Patrícia já falou aqui. Então, ora a Deus para que Deus continue sendo o centro da vida dos nossos pastores, que eles continuem nos ensinando, transmitindo essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, para que nós possamos crescer não só na graça, mas no conhecimento da palavra de Deus também. Amém? Oremos ao Senhor. Criador do céu e da terra, Senhor Jesus, mais uma vez te rendemos graça, Pai, porque Tu és soberano, altíssimo, honra e glória seja dada somente a Ti. Espírito Santo, nesse momento queremos Te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, porque Tu és, Pai, tudo quanto nós precisamos, tudo quanto nós temos. Agradecemos, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estamos a comemorar a data do Dia do Pastor. São homens que o Senhor colocou para direcionar o Teu povo, o Teu rebanho. Em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue dando força e vigor para os Teus filhos que se encontram aqui presentes e aqueles que também não puderam estar. Começando na vida do Gustavo,
o pastor Gustavo, o pastor Zezinho, o pastor Rivaldo, o pastor Anderson, o pastor Felipe Bentley e todos os pastores que se encontram na face da terra, mas especificamente nós oramos para os nossos pastores aqui presentes, que as suas vidas sejam direcionadas por Ti, Santo Espírito Santo. Em nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus Cristo, que no momento de tristeza o Senhor dê força, que no momento de alegria, que haja mais alegria ainda mais. No nome do Teu Filho, amado Senhor Jesus. Espírito Santo, te convidamos que a Tua presença, o Teu poder, o Dunamis, Pai, que o poder de ser filho de Deus continue estando na vida dos Teus filhos e o Senhor continue direcionando os seus caminhos, para que eles possam apacentar o Teu povo com a Tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai. Amém. Pastor, tem a palavra. Obrigada. Querem a palavra? A paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês por esse momento importante, por esse carinho, por esse momento tão especial onde a gente pôde juntos participar disso. Eu acho que o mais importante é que não existiria ministério pastoral sem vocês. A gente não é nada sem vocês. Não existe pastor sem igreja, né? Primeiro existe a igreja, depois existem os pastores. E é tudo graças a vocês que a gente vive, que a gente se alegra. Vocês são o motivo da nossa energia, do nosso ânimo, dos nossos pensamentos. Vocês são as pessoas que nos inundam de alegria. E falando especialmente, né, por mim, tudo que eu tenho aqui na Promessa Tatuapé, eu devo à caminhada dos pastores mais antigos. O Anderson, o pastor Zezinho, que estão aqui presentes. O pastor Rivaldo, que não conseguiu vir. O pastor Felipe. Acredito que tudo isso que eu posso viver com vocês hoje, com certeza eu devo a quem ajudou a pavimentar esse caminho, pavimentar literalmente, que eu sei que foram vocês que fizeram esse púlpito batendo com concreto. Então, tudo que eu tenho aqui, o lugar onde eu estou pisando, eu devo com certeza a todos vocês que estão aqui antes de mim. Por isso, é um dia e é um momento onde eu agradeço muito a vida do pastor Zezinho, a vida do pastor Anderson, que ajudaram a Promessa Tatuapé a caminhar até aqui como uma igreja que sempre esteve com suas portas abertas, conhecida pela recepção, pelo amor, pelo carinho, pela fidelidade bíblica, que a gente possa continuar com esse legado que foi trazido até nós. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado a vocês que têm paciência com a gente, que escuta a gente, que ajuda a gente, que chega aqui para sempre se mostrar disponível, que Deus possa continuar abençoando vocês e que nessa jornada a gente sempre tenha esse relacionamento saudável, que não existe pastor sem vocês e que uma obra juntos nessa missão, onde a gente está proclamando Jesus, vivendo e agradecendo pela sua glória. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos por essa oportunidade, por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, muito obrigado Jacira, muito obrigado Patrícia, muito obrigado Giovana, muito obrigado Kimal, muito obrigado Joana, Shirley, Antoniette, Guto, Patrícia, obrigado por todos vocês que estão aqui presentes hoje, que fazem parte da Promessa Tatuapé, que ajudaram para que todo esse simples cerimônia e evento tivesse presente hoje na nossa vida. Tenho certeza que eu me senti muito feliz, eu me senti muito especial em ser lembrado por vocês. Eu fico muito feliz que eu possa honrar o suficiente tudo que vocês
fizeram por mim, tudo que vocês fazem por mim, que a gente possa ser sempre digno de vocês. Eu acho que isso que eu tenho no meu coração, da gente sempre ser digno. Antes de continuar o nosso evento, eu queria convidar o pastor Zezinho a vir aqui à frente, em nome de Jesus, para ele dar uma palavra à igreja, uma igreja que o pastor Zezinho está à frente, está liderando há décadas, e todo o caminho que eu posso trilhar, que eu estou trilhando, com certeza eu devo graças ao pastor, que foi aquele que discipulou todos vocês até hoje. Então, acho que é muito honesto e muito certo que ele possa ter esse momento de palavra. Pastor, fica à vontade para guiar esse momento, pastor. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. É uma alegria muito grande estar com vocês, uma saudade. Nós temos aí os nossos compromissos, e tem até o compromisso de férias. Eu estou de férias, além de ter tido esses momentos de acompanhamento bem de perto da Magda. Ela está precisando, assim, tem horário certinho para os colírios, colírio antibiótico, colírio anti-inflamatório, tem, às vezes, que tomar o comprimido para tirar a dor, coisas desse tipo, assim. Ela passou pela 4ª cirurgia. Então, além das férias, temos a questão da cirurgia. Mas é uma alegria muito grande. A Promessa Tatuapé foi uma das alegrias, assim, indizíveis que Deus nos deu. Essa igreja ela foi uma igreja estratégica para a organização Adventista da Promessa, principalmente nos tempos da pandemia. Ela saiu na frente na transmissão. Então, nós tínhamos aqui, nos cultos aqui, só 3 presentes, mas virtualmente era muita gente. Chegamos a atingir 15 mil pessoas cultuando conosco aqui nos tempos da pandemia. E isso tem nos dado uma visibilidade, e o Jesus disse que a lamparina, a lâmpada, né, ela não pode ficar escondida, ela tem que estar descoberta num lugar alto, num ponto estratégico, para ter um alcance, uma abrangência. E nós louvamos a Deus por isso. Essa igreja foi uma igreja sempre missionária, participamos bastante mesmo do projeto Angola. Hoje nós temos lá o Centro Adventista da Promessa, em Angola, e a parte não só de oração, mas financeira, inclusive, saiu dessa igreja. Então, a igreja que ela teve sempre uma condição de autonomia financeira. Nós louvamos a Deus por todos os contribuintes que têm nos ajudado e continuem ajudando, continuem fazendo a sua parte. Hoje nós temos centralizado numa só conta. Então, nós temos muita gente trabalhando. Você está dizimando, você está participando do crescimento e da expansão do reino de Deus. Então, nesse momento, a minha palavra de agradecimento, recebi uma mensagem do Caio, que certamente era da Patrícia também, recebi uma mensagem da Jacira, que certamente era do Quimal também, mas as 2 mensagens eram uma mensagem de toda a igreja. Muito obrigado pelo carinho. Nós temos procurado dar uma atenção para algumas igrejas, um determinado pastor que tem 2 igrejas para cuidar, e uma delas está sendo revitalizada, mudando de lugar. A gente tem procurado dar uma atenção especial, e outras igrejas, inclusive, né? Por isso que a gente está aqui. A gente está aqui, não está encostado, não, gente. Está procurando fazer o melhor pelo reino de Deus. Mais um grande abraço, um ósculo santo para vocês todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Gustavo. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe.
peço para a gente orar junto. Orem pela vida do pastor Zezinho. O pastor Zezinho, ele é vice-superintendente da convenção. Ele é uma pessoa que tem passado por um ritmo bem atarefado, como ele mesmo falou. Além disso, a esposa dele, Diaconisa Magda, tem passado por essas lutas, que às vezes ele me comunica, às vezes eu pergunto, não é fácil. Além disso, ele está aqui presente hoje, ele sempre que ele pode, sempre ajudou aqui essa igreja. Então, que a gente possa continuar orando por esse homem de Deus, para que ele continue sempre com todo esse amor, esse coração grande que contribuiu muito para a gente estar aqui até hoje. Senhor Jesus, nosso Deus, a gente apresenta agora a vida do seu Filho, do homem de Deus que o Senhor colocou e que, através das mãos dele, da vida dele, o Senhor o usou para dar início a essa igreja, junto com essas primeiras pessoas que vieram para cá. E tudo o que nós temos hoje é fruto de um homem de Deus que trabalhou arduamente para a sua obra. Que o Senhor possa continuar cuidando do coração do pastor Zezinho, da diaconisa Magda, dos seus filhos, dos netos agora já também. Que o Senhor possa continuar cuidando da família dele. Cuida da diaconisa Magda, que ela possa ser guiada pelo Espírito Santo nesse processo de cirurgia, de pós-cirurgia. Que ela possa ser guardada no coração, na mente, em cada detalhe. Que a vida, que a família do seu filho esteja nas suas mãos como sempre esteve. Que o Senhor também possa guardar nesses momentos de férias, para que ele possa descansar, para que o coração dele possa sempre estar direcionado nas tuas mãos. Ajude-o, que ele sempre, em cada igreja que ele possa estar, em cada projeto da convenção, seja aqui na Promessa Tatuapé, ajudando a gente, que ele possa sempre estar diante do Senhor com o coração grande que ele sempre teve. Que o Senhor possa continuar usando a vida do seu servo para nos abençoar, como sempre nos abençoa aqui na Promessa Tatuapé. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Amém, meus irmãos? A gente vai para um momento agora de pregação, um rápido momento onde a gente vai refletir num texto bíblico na manhã desse sábado. E eu vou pedir para vocês irem abrindo na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, e nós vamos ao capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 5, onde Paulo diz assim nas suas últimas palavras de vida: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela vinda e pelo seu reino. Pregue a palavra. Insista nela a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Porque vai chegar o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Você, entretanto, seja equilibrado em tudo, sofre as aflições e cumpre a obra de um evangelista. Assim cumpra o seu ministério. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por todos esses momentos que o Senhor guiou, desde o começo do culto até esse momento. Que o Senhor possa nos direcionar nesse ambiente onde a sua palavra é exposta, onde a gente reflete acerca da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, minha irmã, pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Nós vamos refletir rapidamente na mensagem de hoje sobre o ministério pastoral. Nesse dia de celebração, sobre o dia do pastor, nada melhor do que a gente refletir sobre o que é ser pastor. O que é o ministério pastoral? O que faz parte do ministério pastoral? Qual que é a missão que um pastor tem enquanto líder espiritual de uma igreja, enquanto um homem de Deus que foi colocado por Deus para direcionar o rebanho de Cristo? Para isso, o nosso texto base é em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Esse
É um texto que Paulo escreve a Timóteo, são as últimas palavras de Paulo antes que ele morresse. Esses são os últimos registros de Paulo que ele faz antes dele ser preso e antes dele ser morto, depois decapitado por Nero, lá na década de 60 depois de Cristo. Paulo vem então nessa carta a Timóteo, que ele considerava o seu filho na fé, dar as últimas orientações de vida que ele tinha. Paulo sabia que o tempo dele havia chegado. Paulo sabia que o tempo dele está curto. Ele sabia que daqui a pouco ele ia morrer. Inclusive o 6º versículo, a partir do versículo 6 ao 8, diz justamente isso, onde Paulo fala que quanto a ele já está sendo derramado como uma oferta. E o tempo da sua partida está próximo. Que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E que crê que a coroa da justiça está reservada não só a ele, mas a todos que amam ao Senhor e a sua vinda. Paulo, sabendo que ele está nas últimas palavras, Paulo, sabendo que ele está para morrer, que ele está para ser condenado à morte, ele escreve as últimas orientações ao seu filho tão próximo na fé, chamado Timóteo. Timóteo, ele era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Timóteo sempre esteve presente com Paulo quando ele pregou nas cidades, quando ele prega em Atenas, quando ele prega em Corinto, quando ele prega em Filipos, em Tessalônica, quando ele prega em Éfeso. Timóteo sempre é um dos companheiros principais de Paulo. Era alguém que sempre ajudou o ministério de Paulo, era alguém que sempre serviu a Paulo, e alguém que inclusive Paulo colocou com a saída dele para virar pastor na igreja de Éfeso. E o que dizer a esse jovem pastor, que é pastor de uma das maiores igrejas da época, sobre como proceder, como viver o ministério pastoral? Quais orientações Paulo dá a Timóteo sobre o que é ser pastor? Sobre o que é um ministério pastoral? No capítulo 4, o texto que a gente leu, do versículo 1 ao 5, Paulo ele vem dar essas últimas instruções a Timóteo, mostrando o que é um ministério pastoral, o que é ser pastor, e como que ele pode cumprir o ministério dele. Por isso, a gente vai ler esse texto e ir explicando ele, por isso mantenha a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, e a gente vai reler o versículo 5, onde ele diz: cumpre o teu ministério. O que é o ministério pastoral? Diante disso, há muitas respostas. Há dados estatísticos que variam sobre o que é um ministério pastoral de acordo com as pessoas. Muitas vezes a gente consegue perceber que cada pessoa tem uma percepção diferente do que é ser pastor, do que é exercer um ministério pastoral. E isso tem uma normalidade, porque cada pessoa tem uma percepção e contexto de vida diferente, mas isso também tem um perigo. Porque isso pode ser uma porta aberta à subjetividade, onde o que é ser pastor e o que é ser e exercer o ministério pastoral é relativo. Varia de pessoa para pessoa, varia de igreja para igreja. É quando a Bíblia para de ser a referência de o que é o ministério pastoral e a referência começa a ser a voz do povo. Discutindo sobre isso, eu estava falando com um amigo pastor essa semana, terça-feira, e a gente estava falando sobre pastor, sobre o ministério pastoral e tudo isso. E nessa conversa, a gente começou também a falar sobre pastores, sobre muitos pastores que às vezes deixam o ministério, muitos pastores que se entristecem, ou muitos pastores que às vezes abrem mão de pregar a Bíblia, porque as pessoas estão indo embora, e aí começa a fazer um monte de coisa diferente, começa a fazer roda da vitória, começa a fazer todas essas coisas que a gente vê na televisão, ora e você vai ser abençoado, 7 dias de oração para 7 meses de bênção. E a gente estava falando sobre isso, e uma das coisas que a gente refletiu junto é que muitos pastores que hoje são pragmáticos não eram assim no começo. Muitos pastores que abriram mão da verdade, da Bíblia, dessa doutrina, não eram assim quando assumiram o ministério. Então a pergunta é, o que aconteceu? Por que
Aquele que chegou no ministério fresco, amando a palavra de Deus, amando a pregação, o ensino, a instrução de Jesus. Com o passar dos anos, às vezes se torna tão distante de quem era no princípio. Começa a fazer concessões que não fazia, começa a fazer atividades que fazia, e começa às vezes a falar coisa que nem concordava. E eu vi um exemplo disso na internet, do pastor Silas Malafaia, muito famoso, e eles pegaram um vídeo onde era o Silas Malafaia há 25 anos atrás e o Silas Malafaia fazendo uma pregação hoje. Eles colocaram ao mesmo tempo. E foi muito cômico, porque tudo aquilo que o Silas de 25 anos atrás estava combatendo, o Silas de hoje estava defendendo. Tudo aquilo que ele falava que era pecado era o que ele estava fazendo no ministério dele hoje. Mas a pergunta é, o que aconteceu com esse homem? De um lado, pode ser realmente um coração que nunca esteve verdadeiro com Deus. Mas, por outro lado, as estatísticas mostram que as pressões numa igreja afetam a vida de um pastor. A maioria dos pastores deixam de ter um ministério pastoral bíblico, porque às vezes a Bíblia não é atrativa, porque às vezes a Bíblia não é agradável, porque às vezes as pessoas estão indo embora, porque às vezes as contas têm que serem pagas. Se a gente não fechar com os nossos 8.000 no mês, a gente não se paga, a gente fecha. Se todo mundo for embora, não tem igreja. E as pressões do ministério sobre o dinheiro, sobre a arrecadação, sobre o número de pessoas, sobre os eventos, sobre a qualidade dos ministérios, sobre como a igreja está indo, essas pressões afetam o coração de um pastor. E diante disso, a maioria esmagadora, às vezes, começa a fazer pequenas concessões. E começam a deixar a porta mais larga. E o pastor, que antigamente era tão bíblico, às vezes se vê movido a fazer as campanhas de oração de vitória financeira, as campanhas da prosperidade de Deus para você, porque ele precisa estar no verde mês que vem. Por isso, as pressões da igreja, das pessoas, dele mesmo, são coisas que afetam a resposta à nossa pergunta inicial: o que é um ministério pastoral? Por isso, nessa pergunta sobre o que é um ministério pastoral, Paulo, ele vem falar a Timóteo para permanecer na palavra. Paulo sabe dessas pressões que Timóteo enfrentaria. Timóteo era jovem numa igreja muito mais envelhecida que ele. Timóteo não era casado. Timóteo era muito mais inexperiente do que todos. Timóteo tinha problemas em se socializar. Ele era um pouco mais introvertido, ele não era um pastor tão amoroso, tão afetivo. Paulo até inclusive fala: Timóteo, seja um pouco mais corajoso. Saiba que quem orou e te colocou no ministério foi Deus, não essas pessoas que te criticam. Voa, menino, fique em paz. Porque Timóteo tinha essa autoestima baixa. E diante de todas essas questões e pressões que Paulo sabe que ele enfrentou no ministério e que Timóteo enfrentaria, ele escreve no capítulo 4 o padrão do ministério pastoral. Ele mostra que o ministério pastoral ele não é movido pelo desejo das pessoas. Não é o que a igreja quer, não é o que a igreja precisa, não são o que os membros gostam que é ou que define o ministério pastoral, mas o que define o que o pastor faz é a Bíblia. O que define o que o pastor prega, o que define como o pastor fala, o que define o tempo de atividade de um pastor, não é os membros, não é a diretoria, não é ele mesmo, mas é a palavra de Deus. Porque o pastor bíblico entende que o rebanho não é dele, mas o rebanho é de Cristo. Que as pessoas não são dele, mas são de Jesus. Então, enquanto um pastor de Jesus, a única missão dele é falar o que Jesus falou e fazer o que Jesus fez. Um outro exemplo bíblico que a gente tem é Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, talvez seja um versículo que vocês possam saber de cor. É um versículo que, se eu não me engano, o Neymar tem tatuado. As pessoas postam nos stories. Que é quando Deus diz assim a Josué: Josué, sê forte e corajoso. Não temas, nem desanimes. E muitas pessoas usam esse versículo como: eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, Deus está comigo, eu não posso me entristecer. E parte disso é verdade.
E muitos acreditam que Deus falou isso para Josué, porque Josué ia conquistar a terra prometida, ia para Canaã, e ele precisava de força, ele precisava de coragem para enfrentar as batalhas. Mas se você ver o texto, não é disso que Deus está falando. A mensagem para Josué ser forte e corajoso não é sobre a conquista da terra, é sobre o que ele vai falar no restante dos versículos, é sobre o coração de Josué não se afastar da lei. O texto continua e fala, não se desapegues da lei, nem de dia nem de noite, nem para a direita nem para a esquerda, mas continue fiel, porque se assim você for, eu dou a terra. A ideia do que Deus está falando para Josué é, a terra já está conquistada, eu já falei que é de vocês. Tanto que se você vê as batalhas do livro, são batalhas sobrenaturais, Deus para o sol, Deus derruba uma montanha, Deus mata todo mundo, Josué não tem que fazer nada, Josué só tem que ficar com a trombeta e correr em volta. Ou seja, a atenção do texto não é a terra que tem que ser conquistada, porque Deus já tinha falado que ia ser. A atenção presente no texto, que ele precisa de coragem e força, não desanimar e não ter medo, é quanto à fidelidade na lei de Deus. É isso que o nosso coração é testado. Quando as pressões são grandes, quando as pressões são internas e externas, o nosso coração é tentado a afrouxar, a dar concessões, a abrir a porta, a fazer o caminho mais largo, a ter um ministério que às vezes não é tão bíblico quanto poderia ser, pelo medo, pelas pressões. E a palavra de Deus a Josué é essa: permaneça no ministério e na lei que eu te dei. Inclusive, a falha de Josué é justamente essa. No final da vida, Deus tinha dado uma ordem, Josué, não faça aliança com ninguém, com nenhum povo. A terra é só sua. O livro acaba com Josué, com um reino fragmentado, porque fez alianças com povos que Deus falou para ele não fazer. As pequenas concessões de Josué, o coração dele que não se apegou firmemente na lei por alguns instantes, trouxeram consequências para o povo. Por isso, a atenção do ministério pastoral não é só sobre o que vamos fazer, sobre o que Deus vai fazer, mas é antes de tudo sobre a nossa fidelidade bíblica. Nós somos todos os dias empurrados constantemente, pressionados sobre como a gente tem que falar, como a gente tem que fazer e como a gente tem que agir. E se nós não tivermos o coração forte e corajoso, as pressões podem guiar quem nós somos, como trabalhamos e como fazemos. Por isso, a base do ministério pastoral é exclusivamente a palavra de Deus, visto que o alimento do rebanho de Deus é a palavra dele. Por isso, Paulo ele vai fazer alguns pontos, ele vai dar alguns movimentos para a gente nessa manhã, para a gente ver nessa tarde, sobre como funciona o ministério pastoral. E, em primeiro lugar, Paulo, no versículo 1 e 2, ele convoca ninguém menos do que Deus e Jesus Cristo, que vai julgar todos, vivos e mortos, quando ele voltar. Essa ênfase no versículo 1 não é à toa ou desnecessária. Paulo está falando isso para reforçar o que ele vai falar no segundo versículo. A ideia que Paulo está falando é: Timóteo, um dia você vai prestar contas com Deus. Timóteo, um dia, quando Jesus voltar, você vai estar diante do trono branco. E você vai ter que prestar contas diante de Jesus sobre o que você fez e o que você deixou de fazer, sobre o que você pregou e como você direcionou a igreja, sobre como você exerceu o seu ministério. Então, sabendo disso, sabendo que um dia você vai ter que prestar contas diante de Deus, como você tem que agir? Em primeiro lugar, versículo 2, Paulo fala: pregue a palavra. A ênfase de Paulo para o ministério pastoral é pregação do evangelho. A base que sustenta o ministério do pastor deve ser a pregação bíblica. Deve ser a fidelidade com a vontade de Deus. A base do ministério pastoral não deve ser o carisma dele. Não deve ser porque ele é legal, não deve ser porque ele é bonzinho, isso é importante, muito, extremamente importante, mas não é a base. Porque se a base do ministério pastoral, se a base do pastor for
ele ser extrovertido, ele ser legal, ele ser bonzinho, o seu apego com ele não vai ser por causa de Jesus e da Bíblia, mas vai ser por causa das qualidades dele enquanto pessoa, o que é algo extremamente humano, moralista. A Bíblia fala que a base pastoral de um ministério é a pregação do Evangelho. E por que Paulo está falando isso? Porque no versículo anterior, no capítulo 3, ele veio falar, em 2 Timóteo 3, não, em 2 Timóteo 3 mesmo, nos 2 últimos versículos do capítulo 4, que toda a Escritura é divinamente inspirada, e que ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus estejam preparados para fazer tudo. Ou seja, Paulo está falando, 2 versículos antes do nosso texto base, de que a Bíblia ela é suficiente, de que a Bíblia ela é perfeita, de que a Bíblia tem tudo o que você precisa. E é essa base que Paulo vai falar, que por isso, a base do ministério pastoral tem que ser pregar a Bíblia. Falar o que a Bíblia falou, falar o que Jesus disse, falar o que está escrito nessa história da redenção, cumprir o ministério é pregar a palavra. Por isso não existe pastor, ministério pastoral que seja bíblico, onde não haja a pregação do Evangelho, onde não haja exortação, onde não haja instrução, onde não haja leitura bíblica pública. Às vezes é mais amizade. E não estou falando que não é certo, não estou falando que não é legal, mas eu estou falando de um padrão que a Bíblia mostra, de um ministério pastoral da igreja, que não é nossa, que é de Jesus. No versículo 2 ele vem falar como funciona a pregação da palavra, e ele fala, aconselha, repreenda, exorta com toda paciência e ensino. Paulo está querendo dizer que não tem como Timóteo ser pastor se ele não pregar a Bíblia, se ele não repreender, se ele não aconselhar, se ele não exortar, ele vai ser tudo menos um pastor bíblico. E por que Paulo está falando isso? Porque no versículo 3 ele sabe que vai chegar o tempo onde as pessoas não vão mais dar ouvidos à Bíblia, onde as pessoas vão preferir palavras que sejam agradáveis de ouvir, como diz no versículo 3. E o mais importante desse texto que eu vejo é que mesmo Paulo sabendo que as pessoas não vão querer mais escutar a Bíblia, a ordem permanece a mesma, pregue a palavra. Ele está falando, Timóteo, independente de como as pessoas vão reagir, independente de como as pessoas vão ficar, independente se as pessoas vão achar legal, agradável, divertido ou não, a sua missão é pregar a palavra. Independente se chegou o tempo das pessoas não suportarem mais a Bíblia, independente se as pessoas estão desejando ouvir A ou ouvir B, independente se as pessoas estão ajudando para si pessoas que falem o que elas querem ouvir, a sua missão é cumprir o teu ministério, é pregar a palavra, é ser fiel à Bíblia, é falar o que está escrito, é viver o que está escrito, é repreender, é exortar. A verdade é que talvez o tempo que Paulo profetizou já tenha chegado. A verdade é que muitas vezes o nosso coração é difícil de ser ensinado, de ser repreendido, de ser exortado. Na verdade, a gente gosta das pessoas que falem o que a gente quer ouvir. Eu sou assim. É difícil lidar com críticas. Eu tenho dificuldade de lidar com críticas. Nós, enquanto humanos, somos pessoas difíceis de serem criticadas. Nós somos pessoas que gostam dos amigos. Nós somos pessoas que gostam das pessoas que amam a gente, que falam o que a gente quer ouvir, que estão com a gente mesmo quando a gente erra. A gente gosta de coisa agradável. A gente gosta de se sentir bem. Quem não quer vir para a igreja e se sentir bem? Mas Paulo fala que a missão do ministério pastoral não é fazer com que as pessoas se sintam bem muitas vezes, mas é além de tudo e acima de tudo e antes de tudo, ser fiel à pregação do Evangelho, mesmo que ofenda, mesmo que machuque, mesmo que seja diferente, mesmo que gere ruptura, mesmo que dê problema, pregue a palavra. E eu quero caminhar já para o encerramento, mostrando no versículo 5 que Paulo ele mostra
que o ministério pastoral ele é cumprido quando nós pregamos a palavra insistentemente, sem afrouxar. Paulo ele consegue falar no versículo 7 que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, porque Paulo tem a consciência limpa de que em todos os momentos do ministério dele, ele não procurou agradar pessoas antes de agradar a Deus. Inclusive é exatamente isso que está em Gálatas capítulo 2, quando Paulo se encontra com Pedro. E eu quero concluir com essa última história para a gente refrescar a nossa memória sobre o ministério pastoral. Eu acho esse texto de Gálatas 2 um dos mais extraordinários da Bíblia, porque é um trecho, uma história completamente maluca. Paulo, ele tinha entrado no ministério há pouquíssimo tempo. A carta aos Gálatas é a primeira carta, é o primeiro livro a ser escrito e divulgado no Novo Testamento. Então, antes de existir qualquer livro do Novo Testamento, Gálatas foi o primeiro. E Gálatas é o começo do ministério cristão e pastoral de Paulo. Ninguém ainda conhecia tanto Paulo. Paulo ainda não tinha tanta experiência no Evangelho. E Gálatas 2 narra quando Paulo ele vai para Jerusalém para conhecer Pedro. E Pedro era o cara. Pedro era o apóstolo top. Pedro era a coluna da igreja. Pedro é a pessoa que Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Pedro é aquele que pregou em Atos 2 e através da pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Pedro é o primeiro a levar o evangelho aos não-judeus, batizando o Espírito Santo na casa de Cornélio. Pedro é o cara bam de todos. Todo mundo queria ouvir Pedro. Pedro é aquele que com a sombra curava. Pedro é aquele que não temia nada. Pedro era cheio do Espírito Santo. Pedro era o pilar central da igreja do Novo Testamento. Pedro era o cara. E aí vem Paulo, recém-convertido, sem moral nenhuma com ninguém, se encontrar com esse tal de Pedro, que todo mundo ama, que todo mundo gosta, que todo mundo respeita. E em Gálatas capítulo 2 narra esse encontro. Mas esse encontro é diferente do que a gente espera. Nesse encontro, Paulo chama Pedro de hipócrita, na frente de todo mundo. Cara, esse Paulo é maluco. Eu comparando com hoje, é como eu que cheguei agora no ministério, chegar em alguém que tem 40 anos de ministério, o presidente da igreja, e falar, cara, você está sendo hipócrita na frente da igreja inteira. Cara, isso é maluco. Talvez as pessoas falariam, não, isso é desrespeitoso, isso é arrogante, isso é errado. Ele pode até estar errado, mas você não pode falar isso, você chegou agora, cara. Mas esse Paulo não tinha os miolos bons da cabeça. Paulo ele narra que Pedro está sendo hipócrita porque Pedro estava falando que eles não deveriam comer certa coisa, mas estava comendo. E aí quando chega alguns judeus, Pedro dá de maluco e fala, vocês estão fazendo isso, que feio, eu já falei que não pode comer. E aí muita gente, inclusive Barnabé, que era amigo de Paulo, diz no texto, que é levado por essa hipocrisia de Pedro. E aí Paulo repreende todo mundo na frente, de todo mundo. Pedro, você é hipócrita, você está mentindo, e você está indo contra a Bíblia, e você está crucificando de novo Jesus que morreu por você. Cara, isso é muito forte. Cara, isso é coisa de doido. Mas por que Paulo faz isso? Por que Paulo não tinha esses miolos? O que fez Paulo ser como ele era? Paulo só fala no versículo 7 que combateu o bom combate, porque ele soube, desde o primeiro dia que ele se converteu, que a missão dele era ser fiel à palavra, independente de onde ele estava, independente com quem ele estava falando. O livro de Gálatas ele é estruturado no capítulo 1 e 2 até o 3, de que ou você agrada aos homens ou você agrada a Deus. E o exemplo disso é essa história de Paulo e Pedro. E depois ele vem falar que ele já foi crucificado com Cristo. A ideia do ministério pastoral são homens que foram crucificados com Jesus a ponto que eles não têm mais valor algum pela própria vida. Então eles não ligam se vão ser odiados, se vão ser maltratados ou se vão ser abandonados, porque antes de tudo eles receberam Jesus Cristo no coração. Então pouco importa do que a galera achar do que eu falei com Pedro, pouco importa se Pedro for tirar satisfação comigo, o que importa é agradar a Deus, porque a minha missão do ministério pastoral é pregar a palavra. Paulo exorta Timóteo sobre algo que ele viveu
sobre algo que ele fez. E ele só falou o versículo 7 e 8, do bom combate e da coroa do justiça reservada, porque ele tinha a consciência limpa de que ele teve um ministério pastoral bíblico, independente das circunstâncias. Mesmo quando ele pôde fugir da prisão, ele foi em direção a ela. Mesmo quando ele foi avisado que se ele fosse para Jerusalém ele seria preso, Paulo não deixou de ir para pregar lá. Mesmo quando Paulo sabia que ia apanhar, ele falava. Mesmo quando Paulo sabia que ia ofender, ele não deixava de falar. Porque Paulo sabia que ele não ia prestar contas às pessoas, mas ele prestava conta a Deus. Por isso, eu quero concluir, fica de pé em nome do Senhor Jesus, que a nossa missão enquanto pastores, enquanto ministério pastoral e enquanto igreja de Cristo é enxergar o pastor de acordo com a Bíblia. É enxergar um ministério pastoral que é bíblico e muitas vezes não é cultural. É enxergar o que é um pastor e como um pastor deve falar e agir de acordo com a Bíblia fala e de acordo com a maior referência que é Jesus. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e às vezes a gente tem uma concepção equivocada sobre ele. Eu mesmo tive por muitos anos. A época em que eu mais fazia coisa para a igreja, enquanto eu era adolescente, onde eu tocava, falava, fazia tudo, foi a época que eu estive mais distante de uma vida honesta diante de Deus. Foi onde eu me cercava do ativismo, acreditando que eu agradaria a Deus através disso. Eu acreditava num Jesus que me amava, num Jesus que era 100% graça. Mas depois que eu fui ao seminário, passei por muita coisa, eu comecei a amadurecer na minha visão em Cristo e o que Ele deseja no ministério pastoral. Eu percebi que às vezes Jesus ele era complicado. Às vezes Jesus era o cara que olhava para o jovem rico e falava, você não vai me seguir não, antes que você faça isso. Às vezes Jesus é o cara que olha para a multidão e fala, vai embora, e olha para os discípulos, você não vai embora também? Às vezes Jesus é o cara que fala, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, me segue antes do seu pai morrer. Às vezes Jesus é a pessoa que requer tudo de você. Às vezes Jesus é a pessoa que não vai disputar com você o controle da sua vida. Ou você entrega tudo para Ele, ou Ele não vai estar contigo. Às vezes Jesus, eu percebi com o tempo que Ele era mais duro do que eu pensava. E que o Evangelho era mais difícil do que eu tinha escutado antes. De que ser cristão era um caminho muito mais diferente do que eu tinha aprendido quando eu era criança. Que envolvia eu negar a mim mesmo, que envolvia eu deixar as minhas vontades, que envolvia eu deixar de fazer o que eu gosto, sentir o que eu gosto, falar o que eu gosto, para agradar antes de tudo Jesus. E que às vezes Jesus ia olhar para mim e falar, Gustavo, você não vai embora por quê? Pode ir, mano. Que às vezes Jesus ia me criticar, que às vezes Jesus ia bater de uma certa maneira em mim. E às vezes esse Jesus, The Chosen, não era 100% evangelho bíblico. Que às vezes ele era mais duro do que eu imaginava. Mas quando eu descobri isso, foi quando eu descobri que foi toda a dureza de Jesus que conseguiu converter o meu coração, que estava cego no ativismo religioso. Que é toda a dureza de Jesus que continua colocando homens e mulheres na minha vida para me apontar os erros, para falar o que eu faço de errado. E é por causa dessas pessoas que me apontam os erros e desse Jesus que é extremamente duro comigo, que eu consegui melhorar um pouco, que eu consegui me parecer um pouco mais com Ele. Por isso, eu te convido, a tanto como igreja, que eu também sou como vocês, alguém que precisa ser pastoreado, a gente olhar biblicamente o que é ser pastor. O que é o ministério pastoral? Como um pastor procede? Como um pastor fala? Que a gente possa ver isso através de 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, onde Paulo exortou grandemente Timóteo sobre o que é ser pastor e como é um ministério. Onde o nosso complexo não é o número de pessoas, a renda, e nem se as pessoas estão escutando coisas agradáveis, como no versículo 3. Mas a nossa base é pregar a palavra, exortar, repreender, porque é aqui onde a Bíblia é exposta, onde a gente acredita de fato que o que está escrito aqui é suficiente para guiar a minha vida, que a gente vai crescer enquanto uma igreja de Jesus, sólida e bíblica. Fica de pé, vamos orar. A gente vai cantar também depois da oração, que a gente possa refletir o que Deus deseja do pastor do Tatuapé,
O que Deus deseja do ministério pastoral no Tatuapé. O que Deus deseja do pastor Gustavo, o que Deus deseja do pastor Zezinho, o que Deus deseja do pastor Rivaldo. O que Deus deseja da igreja que é pastoreada por eles. A enxergá-los como pastor e a enxergá-los o que é o ministério pastoral. Tudo isso só vai dar certo se a gente tiver uma coisa em comum, que é isso aqui. E isso deve ser o que nos une, gente. A palavra de Deus, o amor a Cristo, que a gente concorda que a base da igreja não é cultura, não é jeito, não é personalidade, mas é a missão de Deus que tem nesse lugar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento onde a gente pode refletir seriamente sobre o que é um ministério pastoral de acordo com a Bíblia. Que o Senhor possa conduzir o nosso coração em maturidade, em crescer no conhecimento, em viver esse ministério pastoral intensamente como Paulo viveu. Dê-nos coragem de sermos fiéis à Bíblia. Dê-nos coragem de não nos afastarmos nem para a direita e nem para a esquerda do que está escrito aqui. Dê-nos coragem, dê-nos força, para que a nossa vida enquanto promessa Tatuapé seja extremamente bíblica. Que nós sejamos uma igreja que preza por viver o ministério pastoral, por viver, seja como líder ou como liderado, seja como membro, seja como ordenado, pessoas que têm a Bíblia como regra de fé e prática, pessoas que acreditam que a Bíblia é inspirada, pessoas que acreditam que a Bíblia é suficiente, pessoas que acreditam que a Bíblia é infalível, inerrante, perfeita e a vontade de Deus para nós, pessoas que acreditam que esse livro é suficiente para tratar todas as coisas e aspectos da nossa vida. Pessoas que entendem o que é ser pastor e o que é o ministério pastoral. Por isso, continue lapidando o nosso coração, para que a gente seja capaz, para que a gente seja, para que a gente tenha essa honra de ser um pastor e de serem pessoas que vivem nesse ministério pastoral de acordo com o que o Senhor falou, na sua fidelidade, obedecendo o seu mandamento e guiando a igreja, sabendo que o Senhor há de julgar os vivos e os mortos quando o Senhor voltar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus, meus irmãos.